Muito bem, meus queridos. Eu fiz o primeiro vídeo, que foi um vídeo de apresentação, e agora nós vamos entrar no nosso assunto, o nosso primeiro assunto, tá? Conforme eu falei para os amados irmãos, que esse primeiro momento aqui, né, nós vamos ver aqui a teologia sistemática número 1, tá bom? Dentro dessa teologia sistemática, nós podemos chamar ela de duas formas. A primeira forma que eu posso chamar essa disciplina, eu posso chamá-la de a doutrina de Deus, tá? Você pode chamá-la através dessa frase, a doutrina de Deus, ou então utilizando esse termo aqui, ó, que é o neologismo. É um termo bastante recente dentro da própria teologia, chamado teontologia. Existe uma relativa diferença, tá? Eu quero frisar aqui, ó, que existe uma diferença, uma relativa diferença aqui da palavra teologia, tá? Vou colocar aqui para vocês. Não vai ficar muito perfeito porque estou usando o mouse. Teologia, existe uma certa diferença de teologia para teontologia, tá bom? Nós não devemos confundir, tá? Parecem duas palavras iguais, teontologia, mas elas têm uma relativa diferença que nós vamos ver agora, tá? Muito bem. Quando nós falamos, deixa eu ajeitar aqui um pouco, que não ficou muito bom. Espera lá, só um momento. Continuando. Quando nós falamos aqui sobre a doutrina de Deus, eu gosto de começar com isto aqui, ó, o Deus desconhecido, tá? Por que o Deus desconhecido? Isso aqui em grego é agnóstico tel. Foi daqui que surgiu a famosa ideologia ou doutrina do agnosticismo. Bom, para nós começarmos este assunto, eu quero que vocês conheçam o chamado fator Melquisedeque, tá? Deixa eu ver se eu consigo visualizar. O fator Melquisedeque. Aqui está escrito, porque tá meio que escuro esse slide aqui, mas aqui está escrito o fator Melquisedeque. Pouca gente sabe o que significa esse fator Melquisedeque. Vamos lá. O fator Melquisedeque, ele conta o seguinte, eu vou colocar aqui, essa aqui é a história para que depois vocês possam ler, mas eu vou falar para vocês aqui de uma forma bastante resumida. Todos nós conhecemos aquela famosa frase, aquela famosa narrativa do apóstolo Paulo, quando esteve em Atenas, né? Está registrado lá em Atos, no capítulo 17, e o versículo 23, que diz assim, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido, tá? Eu gosto de iniciar essa disciplina teontologia ao Deus desconhecido, porque é através dela que nós vamos ter um conhecimento a mais sobre os atributos de Deus, tá? Todos nós conhecemos essa passagem bíblica de Atos 17, 23, quando o apóstolo Paulo esteve visitando a cidade de Atenas, uma cidade grega, e lá em Atenas ele percebeu vários altares construídos para deuses diferentes. E na galeria desses altares havia um que estava direcionado ao Deus desconhecido. O que pouca gente conhece é realmente a história que existe por trás dessa narrativa do apóstolo Paulo, tá? Para quem não sabe, existe um relato de um historiador que está aqui embaixo, eu acho que vocês conseguem enxergar, de um cidadão, historiador chamado Diógenes Laércio. Esse Diógenes Laércio, ele era um historiador grego do século III depois de Cristo, tá? E ele fez a narrativa
ele fez uma narrativa chamada de o fator Melquisedeque, tá? De forma resumida, o que diz? Vocês podem aproveitar enquanto eu estou falando, até ler o que está escrito aí, depois eu vou disponibilizar esse slide aí para vocês, tá? Mas de forma resumida, o fator Melquisedeque é o seguinte: 6 séculos antes de Cristo, a cidade de Atenas havia sido assolada por uma peste, por uma praga, digamos que fosse uma praga como o coronavírus que nós estamos vivenciando agora, tá? E os sacerdotes de Atenas fizeram todo tipo de sacrifício para todos os deuses que eles conheciam. E nada disso resolvia a situação. Foi então que a sacerdotisa Nicias, tá? Ela se lembrou de um sábio cretense, um sábio que morava na ilha de Creta. Esse sábio era um cidadão cretense chamado de Epimênides. Mandaram então trazer Epimênides para Atenas, porque ela sabia que este homem teria uma solução para acabar com aquela praga que estava dizimando a população ateniense. Este homem, quando chegou na cidade de Atenas, no dia seguinte, ele mandou que deixasse um certo número de ovelhas a noite inteira com fome, não desse pasto, não desse alimento para essas ovelhas. Quando foi no dia seguinte, ele pediu que essas ovelhas, ele pediu que trouxesse pedras, que trouxessem cal, que trouxessem as ovelhas, né, e soltasse elas no campo verdejante. Mas antes disso, ele falou que nos lugares em que as ovelhas, ao invés de comerem a grama verdejante, comerem um pasto, elas iriam simplesmente se deitar. E a ovelha, onde ela se deitasse, aquele local seria marcado com uma pedra e seria construído um altar. Foi então que muita gente até sorria, muita gente até ficava zombando de Epimênides, acreditando que isso não seria possível, porque vejam só a lógica da coisa. Primeiro, as ovelhas passaram a noite inteira em jejum, passaram o dia em jejum e a noite inteira. É lógico que quando você solta um animal com fome e ele tem à sua disposição alimento, ele vai se alimentar, isso é lógico. Isso aí é o instinto natural da natureza, dos animais. Então, quando eles soltaram aquelas ovelhas, se esperava que as ovelhas fossem comer o pasto, fossem comer a grama. Mas antes disso, Epimênides fez uma oração. Ele fez um propósito com Deus, o Deus desconhecido que nem ele mesmo conhecia. Mas ele ouviu falar do Deus de Israel, do Deus dos judeus. E ele sabia que os deuses dos judeus gostavam, a forma que os judeus cultuavam o seu Deus era através de sacrifício de animais, principalmente de ovelhas. Então, ele fez esse propósito com Deus, dizendo que as ovelhas que não comessem do pasto, mas que se deitasse na grama, essa ovelha iria comer, essa ovelha seria oferecida em sacrifício, e exatamente no local em que ela fosse deitada, seria construído um altar. Então, várias ovelhas se deitaram pela grama e não comeram a grama. E fizeram vários altares ali ao Deus desconhecido, né? Acontece que com o passar do tempo, os atenienses se esqueceram dessa dádiva de Deus, né? Passaram e deixaram até mesmo que o altar que foi erigido ao Deus desconhecido, esse altar ficasse em ruínas. Diz a história que 2 anciões da cidade, conversando, que viveram essa situação de praga, eles se lembraram dessa situação. Então eles resolveram construir um altar e cuidar desse altar que era erigido ao Deus desconhecido. Foi então que esse mesmo altar que foi levantado ao Deus desconhecido, ele permaneceu até os dias do apóstolo Paulo, né? Existem achados arqueológicos como esse aqui, ó. Isso aqui é um achado arqueológico que também está na Grécia, está em Atenas, foi achado em Atenas, cujas descrições aqui também estava escrito ao Deus desconhecido, tá? Então, essa parte do assunto nós começamos falando exatamente sobre o Deus desconhecido, tá?
Por quê? Porque a lógica deste assunto é nós conhecermos a Deus, fala sobre a doutrina de Deus. Então, nós vamos entrar aqui nessa parte e nós vamos ter algumas definições para que nós possamos compreender melhor este assunto, tá? Bom, a primeira definição tá aqui. Eu falei para vocês que havia uma relativa diferença, tá, de teologia para teontologia. Então, vejamos aqui. Bom, quando eu falo teologia, eu acredito que todos os senhores que estão me acompanhando nesse vídeo deva ter esse conhecimento básico do significado da palavra teologia. Tá? Teologia é formada por dois termos gregos. Theo, tá? Essa palavra theo, tá aqui, theo, é usado para definir divindade, tá? Gente, eu quero fazer aqui uma pequena correção. Geralmente, quando nós usamos o prefixo theo, nós sempre dizemos, não, theo significa Deus. Nem sempre, tá? Uma coisa que nós temos que levar em consideração, o próprio nome teologia não foi um nome que nasceu no cristianismo, tá? O próprio nome teologia já foi mencionado dentro da própria filosofia, tá? É por isso, né, que a filosofia é a mãe de todo o conhecimento, tá? Então, essa expressão theo aqui não se refere a Deus, ao nosso Deus em si. Essa expressão theo, ela se refere a qualquer divindade, tá? Nós temos que levar em consideração isso, a qualquer divindade. No entanto, pelo uso da palavra, né, acabou se definindo que theo, o significado de theo é Deus, né? Mas na verdade, theo vem de divindade, tá? Mas dentro da própria teologia, nós convencionamos dizer que theo é Deus, tá? Deixa eu mudar aqui a cor da caneta agora. Muito bem, theo é Deus. E a teontologia, tá? Ou melhor, e a partilogia todo mundo conhece, né? Tem a ver com conhecimento, é a palavra, a ciência, o verbo, tá bom? E nós temos aqui o significado de teologia, né? Que diz aqui, é o estudo sobre Deus, tá? O que é teologia? O estudo sobre Deus. Eu posso também dizer que teologia é a ciência da fé, né? Teologia é a ciência da fé, é a ciência que estuda as divindades, é a ciência que estuda a religiosidade. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que existe uma diferença, tá? Eu vou colocar aqui, ó, existe uma diferença de religião, tá? É importante eu frisar isso aqui para vocês, que existe uma diferença sim. Daqui a pouco eu vou mostrar isso para vocês, tá? Religião é diferente, tá? É diferente de cristianismo. Ah, professor, eu pensava que era a mesma coisa. Não, eu vou comprovar para vocês aqui, e isso vai ajudar vocês também na vida acadêmica e teológica e também ministerial dos senhores, tá? Diante dessa diferenciação, tá? Religião aqui, tá? Religião, ela é totalmente diferente de cristianismo. Ah, eu posso dizer que o cristianismo é uma religião? Gente, do ponto de vista sociológico das ciências humanas, posso sim dizer que o cristianismo é uma religião. No entanto, do ponto de vista teológico, eu não posso considerar o cristianismo uma religião, porque existe sim uma diferença. Muito bem, vamos voltar aqui para o significado de teontologia. Lembrando que a nossa disciplina é a doutrina de Deus e, teologicamente, o termo técnico para doutrina de Deus é teontologia, tá? E nós vamos ver o que significa aqui. Deixa eu pegar uma borracha para que eu possa apagar isso aqui e mostrar para vocês, tá? Para vocês entenderem melhor este significado aqui, tá beleza? Muito bem, opa, apagar aqui, vamos lá.
Deixa eu pegar a canetinha de novo aqui, para que nós possamos indicar melhor. Bom, a primeira coisa que nós temos que levar em consideração é que teontologia é um neologismo. Professor, o que é neologismo? Neologismo é uma parte da língua portuguesa, é uma parte da gramática, que são termos novos, são palavras novas que possuem significados, tá? São termos novos, tá? Então, eu posso dizer para vocês que neologismo é um termo bastante novo, tá? São termos novos. E teontologia é um termo novo, tá? Ele é bem recente dentro da teologia, tá bom? Esse termo, ele foi criado por esse cidadão aqui, um teólogo, Dr. Lewis Spire, tá? Acho que é assim que pronuncia o nome dele, não sei falar muito bem francês, ele é o francês, tá? Dr. Lewis Spire, uma coisa assim, tá? Foi ele que criou esse termo aqui de teontologia, porque quando se falava, se confundia teologia e doutrina de Deus. Ora, se a teologia é o estudo de Deus, então se eu falar em doutrina de Deus, eu estou falando de teologia? Não, entendeu? Então foi criado esse termo aqui para diferenciar teontologia. Teontologia, ela está dentro da própria teologia, entenderam, gente? Teontologia faz parte da teologia, tá? E o que significa isto aqui, tá? Vamos lá. Teontologia, ela é formada pelos seguintes termos. On, olha aqui, o on. O que significa o on? O termo grego on, ou ontos, significa ser, tá? Não esqueçam disso. O termo ontos significa ser. Ser do quê? Deixa eu pegar aqui a borrachinha aqui, tá? Ser do quê? Deixa eu apagar aqui. Ser, deixa eu voltar aqui para a caneta, tá? Para a caneta, para nós. Ser do quê? Ó? A ênfase de tal estudo recai sobre o ser de Deus, tá? Segundo Charles Hodge, trata-se da teologia propriamente dita. Olha só o significado aqui, gente. Então, teontologia é deixa eu voltar, é a teologia propriamente dita, tá? Então, dentro da teontologia, nós vamos estudar o ser chamado Deus.